Meus irmãos, como eu disse, o apóstolo João, ele escreve-nos esse evangelho com esse intuito mais claro, mais específico. E ele começa fazendo isso, trazendo-nos essa expressão do logos, do verbo, da palavra de Deus, ou seja, o verbo, a palavra de Deus, que nos é revelada, que nos é dada a conhecer, com o intuito de expressar a mente de Deus, de nos trazer o modo de Deus pensar e o modo de Deus pensar o mundo, a humanidade e todas as coisas criadas. Aqui nós temos não apenas a revelação de uma pessoa, mas a revelação de toda a mente de Deus, de todo o pensamento de Deus, de todas as ideias de Deus. Tudo através da apresentação do nosso Senhor Jesus Cristo. João também tem a ideia de revelar Deus aos homens através da pessoa do Filho de Deus. Nós precisamos entender que nestas intenções claras do apóstolo João, nós temos toda a finalidade da Escritura. Todo o objetivo da Escritura, da Palavra de Deus, é nos fazer conhecer Deus em Cristo Jesus. Cristo é a glória de toda a humanidade, é a glória de todo o cosmos, de todo o universo. Ele é a revelação que nos foi dada do próprio Deus. E nesse sentido, nós precisamos entender que a glória do Filho nos é revelada para a nossa contemplação. É muito sério, é muito significativo entender a doutrina do advento para que venhamos a ter um comportamento apropriado de adoração de Jesus, nos livrando de todo o paganismo que nos cerca nesta época do ano, quando as pessoas estão nos enredando, nos envolvendo com essas chamadas celebrações natalinas, com todo o paganismo e com toda a ideia antibíblica e errada que existe neste ensino e nesta época. Coisas que nos são apresentadas de maneira muito distante deste propósito específico da Escritura de nos fazer contemplar a glória do Filho de Deus. E nestes versículos iniciais do capítulo 1, nos apresentadas algumas coisas importantes para que nós venhamos de fato a contemplar a glória do Filho de Deus. A primeira delas é que a glória do Filho se mostra na sua própria eternidade. Vejam a primeira parte do versículo 1, quando a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo de Deus, a palavra de Deus, completo e eterno. Cristo, que não teve origem, que não foi criado, que não foi concebido num determinado momento histórico, mas que existe por toda a eternidade, que é completo e que é eterno, que é o eu sou o que sou. Nós precisamos contemplar a glória do Filho de Deus na sua eternidade. O nosso Senhor Jesus não começou com a sua encarnação. Ele não começou com aquele bebezinho encarnado, mas ele já existe desde sempre, completo e completamente carregado de glória, desde sempre. O nosso Cristo é o eterno, o Deus vivo. Nós precisamos trazer às nossas mentes esta revelação da palavra de Deus, esta compreensão fundamental e inicial a respeito do advento. Cristo não começa com aquele bebezinho. Cristo começa sem nunca ter começado. Ele começa sendo sempre existente. Ele é o eterno. Nós precisamos olhar isso que João está dizendo aqui. No princípio era o Verbo. E ele continua falando uma segunda verdade muito importante. Ele diz que e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Não apenas Cristo já era existente, todo e completo existente e eternamente existente, mas também ele vivia em comunhão com o Pai e com o Espírito, parte da Trindade Santa,
autoexistente, eternamente existente. E é preciso trazer isso à nossa memória. E o que é que João quer dizer com plena comunhão com o Pai? Quer dizer que ele sempre, eternamente compartilhou do Pai e com o Pai dos seus atributos, da sua glória e do seu poder. A relação intratrinitária entre Pai, Filho e Espírito Santo aponta para o fato de que no relacionamento deles, na comunhão viva entre eles, eternamente, eles partilham dos seus atributos, da sua glória e do seu poder. É sobre isso entender o advento. É entender que Deus nos é revelado através da grande verdade que surge para nós e para os nossos olhos com a contemplação da encarnação do nosso Senhor. Cristo é Deus, é o eu sou, quem sou. Nós precisamos entender isso. Não é aquele bebezinho fofinho, é apenas aquele homem que se feito carne, como receptáculo, como a segunda natureza deste Deus glorioso que nos é revelado, que nos é apresentado. João capítulo 17, verso 5, ele diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus não recebeu glória do Pai, senão a glória com a qual ele já havia compartilhado com ele, em comunhão, em relacionamento eterno. Ele diz: com a glória que eu tive junto de ti. Jesus, por toda a eternidade, antes que houvesse mundo, tinha uma relação de comunhão, viveu uma relação de comunhão com o Pai, e dela e nela ele compartilhou atributos, glória e poder. É isso que João está nos dizendo nesta segunda expressão do capítulo 1. E o Verbo estava com Deus. Uma terceira verdade importante que nós aprendemos aqui está na terceira parte do capítulo 1. Ele diz: e o Verbo era Deus. A glória do Filho nos é revelada na sua plena divindade. Jesus é Deus. Jesus é o desembarque de Deus neste mundo, fazendo a invasão que promove nas nossas vidas, esta invasão de Deus tornando-nos o seu povo, resgatando-nos deste mundo tomado pelo mal, sabotando o mal e estabelecendo a sua vitória e exibindo a sua glória através da salvação do seu povo. Deus entre nós. Jesus, portanto, é plenamente Deus. E nosso olhar para Ele precisa ser condizente com a compreensão desta verdade. Isaías capítulo 9, verso 6 diz: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Entender o advento, entender esta doutrina tão gloriosa, é reconhecer, contemplando a glória de Deus, a plena divindade de Jesus. Ele é o Deus das nossas vidas. A quarta verdade está no verso 3. O texto diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus, segundo o relato e a revelação de João, é a causa primeira da criação. Nós olhamos para aquilo que João está dizendo aqui, e ele está dizendo que pela palavra de Deus tudo veio à existência. O caos foi ordenado pela palavra de Deus. A ordem se estabeleceu sobre o caos pela palavra de Deus. E Cristo é a causa primeira de todas essas coisas. Vejam o que diz o texto de Gênesis capítulo 1, versículos 3
e versículo 31. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve-luz. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. A palavra de Deus deixando clara a grandeza daquilo que Cristo já houvera feito antes que Ele mesmo depois se encarnasse. E João 1 está claramente e cosmologicamente conectado com Gênesis 1, para nos dizer que Cristo é a causa primeira de toda a criação. E isso nos traz algumas verdades importantes, meus irmãos, porque não apenas a palavra de Deus em Cristo, ou Cristo, a palavra de Deus, é a causa primeira de todas essas coisas, mas todas essas coisas foram feitas por Ele. É isso que nós estamos aprendendo aqui. O poder criador de Cristo revela a sua glória, mostra-nos a sua glória. Não dá para ver muito menos do que aquilo que a palavra de Deus está nos revelando aqui. A glória, a grandeza, a supremacia absoluta, infinita do nosso Senhor Jesus Cristo em todas essas coisas para a nossa contemplação. Se você de fato celebra o advento, você celebra contemplando toda esta glória, toda esta exibição de glória que existe a respeito do nosso Senhor. Isso é celebrar o advento. E isso é coisa requerida para todos os dias das nossas vidas. Todo dia é dia de celebrar o advento do nosso Senhor, a vinda do nosso Senhor, a revelação da sua glória. Portanto, João nos apresenta a verdade importante que vai nos fazer chegar até a doxologia de Romanos capítulo 11, versos 33 a 36, quando Paulo nos diz que nós fomos criados nele, por ele e para ele. Quando a palavra de Deus está dizendo ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Esta é a finalidade da revelação do advento. Doxologia. Uma vida de adoração de Jesus. Os nossos corações, os nossos olhos, o nosso pensamento, todo o nosso ser prostrado em adoração diante da glória do Filho de Deus. O nosso coração completamente tomado pela exibição da glória de Cristo, em adoração, em reconhecimento de que Ele é o nosso Senhor. Cristo é tudo para nós, Ele é tudo em nós, e essa é a verdadeira compreensão destes dias, necessária a esses dias. Uma outra verdade que nos sai dos versículos 4 e 5 é de que a glória do Filho de Deus nos é revelada, nos é apresentada também pelo seu poder vivificador. Vejam comigo os versículos 4 e 5. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Cristo não apenas criou todas estas coisas, não apenas é a causa primeira de todas elas, e estando todos nós assentados como um propósito para Ele, como sendo dele, mas Ele também nos é a própria vida, o próprio facho de luz que é lançado sobre as trevas que haviam dominado e invadido esse mundo. Jesus, Ele desembarca entre nós, um rei disfarçado, o legítimo rei, e começa a lançar sobre nós o grande plano de sabotagem contra estas coisas do mal. Ele começa a trazer vida onde nós havia morte. Ele traz luz
onde em nós haviam trevas. E o seu poder vivificador em todas as coisas, mais do que mero favor, nos trazem a compreensão, a visão, a contemplação da glória. A glória do Filho de Deus também nos é revelada pelo seu poder vivificador. Jesus é, portanto, fonte e princípio de toda a vida. A nossa salvação manifesta toda a sua glória. Vejam o texto de Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Uma glória que, para que ele pudesse promover todos esses ensaios magníficos desta sua obra de sabotagem, ele acabou por se esvaziar em grande medida, para que na sua própria humilhação ele pudesse alcançar a vitória e fazer exibições ainda mais espetaculares da sua própria glória. Cristo é tudo isso para os nossos olhos, Cristo é tudo isso para a nossa adoração, Cristo é tudo isso para a nossa compreensão, para o nosso conhecimento. Que nós saibamos nos ocupar nestes dias e por toda a nossa vida de saber olhar para o Filho de Deus. Que nós não sejamos tomados pelas distrações das contaminações pagãs. Que nós não sejamos distraídos com todo o contexto de uma celebração que é totalmente imposta, orientada e determinada pelo modo pagão de se fazer. Que nós saibamos olhar para a revelação de Deus, feita pela Escritura, e contemplar esta doutrina gloriosa que é o advento, que é a revelação da encarnação do nosso Cristo, do nosso Senhor. Olhar para a própria glória que existe na humilhação do Redentor, quando, por exemplo, Isaías 53, versos 3 e 5 nos diz: ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moídos pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Não há compreensão do advento e da glória de Deus sem um olhar para o fato de que Jesus abriu mão da sua própria glória na encarnação. A própria encarnação para ele mesmo é uma humilhação, é parte das humilhações do Redentor, para que ele pudesse trazer para nós toda a vida que nos faltava, toda a luz que nos faltava, toda a realidade totalmente ressignificada que necessitávamos diante de um mundo completamente dominado pelo pecado e pela maldade. Portanto, meus irmãos, é preciso que a compreensão da sua humilhação e do seu amor nos leve de volta a olhar para as exibições da sua glória. Primeira coisa que eu gostaria de deixar para a reflexão de vocês: você costuma contemplar a glória de Cristo no seu dia a dia, meditando no grande amor que Ele tem por você, ou você é o falso crente ocasional, aquele que de vez em quando está ocupado em contemplar a glória de Cristo? Jesus, Ele é todo o significado para você, Ele permeia toda a sua compreensão do mundo. Você entende que todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele.
ser daqueles que se perdem em vários lapsos de tempo onde Cristo sequer é uma vaga lembrança. Jesus ocupa todos os seus pensamentos na contemplação da glória dele em todas as coisas. A sua vida é Cristo referente. É Ele as lentes pelas quais você lê todos os momentos da sua vida. Ou você está carregado de lapsos, onde em muitos momentos você passa pela vida, você vaga pela vida, sem que Cristo ocupe o seu pensamento. O advento é para carregar as nossas mentes de uma contemplação da glória de Deus dia após dia, hora após hora. O rei desembarcou e você precisa se ocupar de contemplar a glória deste rei. Segundo lugar, você consegue enxergar o amor de Cristo por você ao perceber a glória que Ele deixou para assumir a forma humana e então nos dar a vida eterna. A sua vida é conduzida por essa reflexão, por esse reconhecimento. A sua adoração é movida pela gratidão de um coração que reconhece que Jesus, o mais alto ser do universo, parte da Trindade Santa, Deus glorioso, se fez carne, se humilhou, esvaziou-se da sua glória, para fazer de nós o seu povo, um povo santo. Você vive com esta compreensão? Ou quando a palavra Natal vem à sua mente, você se apressa em correr para lojas, em entrar em frenesis do tipo: ai meu Deus, eu não consigo viver sem peru e sem chester. E se agita em seu coração e se estremece todo pela premência da chegada de um dia que sua família estará reunida e vocês irão trocar presentes e você vai encher o bucho de comida. São essas coisas que aquecem a sua mente, que mexem com o seu corpo, que te enchem de algum tipo de emoção. Renuncie ao paganismo. Esqueça o Natal. Lembre-se do Advento. Traga à sua mente uma compreensão diária, dia após dia, mês após mês, de quem Jesus é. E sature-se em contemplar a glória bendita do nosso Redentor. Que Deus nos abençoe e que nós possamos compreender as gloriosas verdades que estão por trás do desembarque do Rei. Como disse brilhantemente C.S. Lewis, a encarnação de Jesus é sobre o desembarque deste rei, deste legítimo rei. Um território ocupado pelo inimigo, assim é o nosso mundo. O cristianismo é a história de como o rei por direito desembarcou, disfarçado em sua terra, e nos chama a tomar parte numa grande campanha de sabotagem. Ou você está envolvido com isso, ou você é parte daquilo que será sabotado por Jesus. Não queira estar desse lado. Não queira estar do lado daquilo que está sendo sabotado por Jesus. Derrotado, posto ao chão, e depois por toda a eternidade sendo lançado ao inferno. Feche os seus olhos e vamos orar.